E aí, pessoal, tranquilo? Numa boa? Muito bem. Algumas confusões, às vezes, no uso da linguagem cotidiana são importantes da gente salientar. Porque inúmeras vezes a linguagem cotidiana, ela não colabora quando nós vamos falar assuntos mais assim, que a gente quer que seja mais técnico, quando a gente quer dar uma opinião que tenha mais peso. E aqui eu queria falar com vocês sobre a diferença entre poder e violência. Por que eu quero falar disso, né? Porque eu vejo nas mídias, nas pessoas por aí, né, fazendo uma amálgama, como se fosse inseparável. Violência é poder, poder é violência, e são sinônimos. E para o uso comum, assim, funciona, né? Mas é interessante quando nós vamos pensar um pouco mais, com mais cuidado, que a gente faça alguma distinção. E pretendo que se torne relevante essa diferenciação conforme a nossa conversa. Vamos imaginar um governo, tá? Esse governo, ele é reconhecido por seu povo. As ideologias que sedimentam, que organizam essa sociedade, têm em comum, né, a confiança nesse governo. Ora, um governo neste nível, ele é um governo com muito poder. Por que ele tem muito poder? Porque a sociedade corrobora com o estado de coisas, né? Esse governo, portanto, ele consegue agir com bastante facilidade. O poder funciona, neste caso, como um óleo nas engrenagens. Tudo funciona com muita tranquilidade. Raramente é preciso a intervenção da polícia, é preciso a intervenção dos seus exércitos, porque ele é prontamente obedecido. Algum probleminha aqui, algum probleminha ali, mas as coisas estão andando na ritualidade previsível por este governo. Portanto, o poder é muito intenso. Esse governo, ele é muito poderoso. Mas as pessoas mal sentem este poder todo, porque elas se submetem, porque pensam, acreditam, e aqui não importa os motivos, mas elas acreditam que melhor assim do que diferente. Então, vejam que, do ponto de vista político, o poder, ele é um óleozinho, como eu disse, que faz com que as engrenagens estatais, elas funcionem com bastante tranquilidade e as pessoas se sintam bem, espero, né? Se sintam bem, mantendo as coisas como estão. Agora, vamos imaginar que um grupo dissidente, ele começa a tumultuar as engrenagens e eles começam a dificultar as ações, o exercício do poder desse governo. O que ele faz? Ele manda a polícia, o seu exército, enfim, ele usa da violência para coibir estes elementos que estão prejudicando, né, o andamento das atividades estatais, das atividades políticas naquele país. Assim que é eliminado essa dificuldade estatal, assim que a violência, né, que é um meio para um fim, né, a violência que tem como fim eliminar este grupo, ela atinge os seus objetivos, essa violência desaparece. Este exército volta para o quartel, a polícia volta lá para o seu para os quartéis, enfim. Não é mais necessária essa intervenção dura sobre
as pessoas, sobre os dissidentes. Percebam aqui, e eu já começo a mostrar uma diferença. Vamos lá. Prazo de validade. O poder, ele deveria ser ad infinitum, né? O poder deveria ser para sempre. Toda pessoa, né, que chega ao poder gostaria de eternizá-lo. Mesmo nas democracias, sai o presidente X, sai o ministro X, né? Entra o Y, mas a democracia deverá permanecer. Então os poderes, ou o poder, permanece ali como está, oscila um pouco, mas tudo tranquilo, porque ele deve ficar ali. Já a violência, ela deve ter um prazo determinado e o menor possível. Ela vai, atingir o objetivo e deve desaparecer. Porque não existe um Estado que exista para a violência. Existe um Estado para a manutenção do poder, este poder político, né? Percebam, portanto, que o poder pode usar da violência, mas ele não pode subsistir através da violência. Situação 2. Esse Estado começa a ser desacreditado. Muita charge falando do governo, todo mundo acha graça, ele começa a perder poder. Há muita manifestação contra esse Estado. E esse Estado começa a subir a violência. Para manter o poder, ele sobe a violência. Mas só sobe a violência porque está decaindo em poder, já não há mais credibilidade. E ele sobe a violência. Mas quanto mais ele sobe a violência, tanto menos credibilidade ele tem, até um ponto que ele cai e a violência por um tempo fica. Depois ela desaparece até que alguém assuma esse espaço vazio. Vejam, se eu, governante, empodero as Forças Armadas, porque eu estou fraco, eu tanto empodero as Forças Armadas para ela ser violenta, porque eu estou fraco, ninguém mais acredita em mim enquanto governante, que chega um dia que a mesma Força Armada me manda embora e assume. Ora, por quê? Porque se ela tem o exercício da violência, logo ela derruba quem ela quer. Agora, se o Estado é empoderado, né, não há o que fazer, esse Estado ficará lá. Então, aqui nós temos outro elemento importante. Se a violência estatal ela está crescendo, é porque aquele poder está em decréscimo, ele está enfraquecido. Veja que eu não estou falando da violência do bandido e tal, estou falando em termos de política. Então aqui eu gostaria de deixar para a gente pensar a diferença, portanto, entre poder político, que ele é quanto mais legítimo, mais poderoso ele é, né, mais forte ele é, e a violência como um meio instrumental, ela não existe por si mesma, ela deve existir apenas para atingir um objetivo e pelo menor tempo possível. E por fim eu posso dizer, no meu imaginário, né, no imaginário, não sei na realidade, mas eu posso imaginar um Estado sem nenhuma violência. Posso, né? Posso imaginar um Estado que se embasa no poder, nesse sentido que eu dei, poder político, de reconhecimento. Mas eu não posso imaginar a violência pura e plena. Eu não posso dizer a violência existindo sem o Estado e permanecendo, né? A violência pura e plena existindo por ela mesma. O Estado pode, o poder pode, a violência não. Fica aqui uma diferença bem bacana para a gente pensar quando for tentar conversar, quando a gente quer conversar de uma maneira um pouco mais técnica, um pouco mais filosófica e, portanto, fica bem mais interessante as conversas. Certo? Abraço e até a próxima.